o vereador Augustão por essa iniciativa e dizer que o seu mandato contribui para que a gente possa debater as pautas e as necessidades dessa cidade. Saudar a mesa na pessoa do vice-prefeito Nasal e dizer que, mais uma vez, estamos aqui, né, para poder debater a questão do transporte coletivo em Ilhéus, né? E aqui o que está em questionamento não é o mérito do valor da passagem, apesar de algumas pessoas estarem falando sempre sobre isso, e é uma pauta diária, né? A gente está aqui para debater eficiência e qualidade do serviço. De fato, são inúmeras as denúncias que nós fazemos constantemente nesse plenário e também no Conselho de Transporte. Então, como foi apresentado, me chamo Josimar Ferreira, estou coordenador-geral do DCE da UESC e, por esta entidade, represento a categoria de estudantes no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. E, falando isso, quero aqui lamentar a ausência de demais conselheiros e também do presidente do Conselho. Apesar desse Conselho hoje ser consultivo, isso quer dizer que este Conselho não tem poder de deliberação. Esse Conselho apenas é ouvido, quando é ouvido. Então, este Conselho não tem poder para aumentar a passagem ou para modificar qualquer uma das estruturas da mobilidade urbana nessa cidade. E aí, como o Jonathan falou bem disse, nós precisamos debater um planejamento da cidade. E debater o planejamento da cidade não é debater apenas a zona urbana, é também debater a zona rural. Infelizmente, existe o entendimento de que quando a população vem a este plenário, vem a esta casa do povo, é fazer palanque eleitoral ou fazer esta tribuna de picadeiro. Mas, como bem disse o vereador Augustão na semana passada, o povo não é palhaço, nós não somos. Mas se assim querem nos tratar, não tem problema, a gente veste a fantasia, mas vamos continuar denunciando as inúmeras irregularidades que vivenciamos todos os dias. Porque eu, como sempre digo nas reuniões do Conselho, falo com propriedade, porque sou usuário do transporte. Eu utilizo esse transporte todos os dias. Todos os dias. E por conta, às vezes, da dificuldade, né, da ineficiência do transporte, para ir para a universidade tem que pegar uma carona, porque a gente precisa cumprir horário, não é isso? Mas, na semana passada, nós tivemos um debate intenso, caloroso aqui nesta casa, que era sobre o veto ao projeto de lei que modificava a estrutura do Conselho de Transporte, tornando ele deliberativo. Foi um debate muito intenso, né? Um debate importante, porque há, para alguns que estão aqui nesta casa, a falta de conhecimento do que é legislação. Então, a nossa lei orgânica diz que cabe ao prefeito, com anuência, ou seja, autorização do legislativo, o aumento da tarifa de transporte. Hoje, a gente paga uma das passagens mais caras no país. Muito por conta da ineficiência. E dizer, só uma questão de esclarecimento, eu também sou servidor público municipal e quero dizer que não tenho gratuidade. Nós, servidores públicos municipais de Ilhéus, pagamos passagem. O município paga às empresas. O nosso cartão de transporte não é gratuidade. Nós pagamos. É descontado no salário todo mês. Claro que, pela lei, né, pela CLT, a gente tem... o município dá uma contrapartida. Então, a gente paga uma porcentagem, o município paga outra. É só uma questão de esclarecimento mesmo. Então, assim, é importante que a gente conheça, né? A ausência do Ministério Público aqui nessa audiência pública é terrível, porque várias denúncias já chegou na mesa de Dr. Paulo Figueiredo, e ele precisava estar aqui hoje para dar uma resposta à população, né?
Então, óbvio que nem sempre as agendas são intensas, mas a gente precisa se programar e dizer que a audiência pública é o espaço do povo falar. Porque nós não temos espaço diariamente para poder falar das nossas insatisfações, falar das nossas angústias, das nossas demandas. Então, esse é o espaço do povo falar. E após o povo falar, vai ter o espaço dos vereadores, das autoridades que estão aqui presentes, para darem uma resposta, porque aqui nós viemos não apenas falar de insatisfações, mas também buscar respostas. Ano passado, quando a gente foi debater o aumento da passagem, apresentamos naquela oportunidade uma denúncia, né, como várias outras, do valor do ISS que é recolhido pelo município, né? E as empresas, segundo informações da própria Secretaria da Fazenda, as empresas não repassam os valores devidos. Essa foi a informação da Secretaria da Fazenda, né? Inclusive já foi denunciado nesse plenário e existe, né, denúncia formulada no Ministério Público e até hoje nós não tivemos resposta. E dizer aos nobres representantes aqui da empresa, Joca, Bahia, essas denúncias que nós fazemos aqui e no Conselho de Transporte não tem a ver com uma questão pessoal. Respeito o trabalho de vocês e sei que são representantes, não são donos da empresa, são representantes da empresa. São trabalhadores como eu e como muitas e muitos aqui. Mas são vocês que falam em nome da empresa. Então, precisam acolher as críticas e levar na oportunidade para que a gente debata, né? Então, assim como o companheiro Rodrigo está aqui representando a Sutran, precisa acolher. Então, a Sutran precisa tomar uma postura de assumir para si a divulgação dos horários e a discussão da tabela. Não pode ficar na mão das empresas, né? Então, hoje a gente tem uma lei nesse município que obriga a divulgação dos horários de ônibus e nós não temos esse acesso. Então, não existe transparência. Não existe transparência nesse município. Nós precisamos saber. Então, eu quero deixar aqui, né, essas inquietações e que, de fato, ao finalizar essa audiência pública, a gente tem encaminhamentos práticos. Que o município, né, o executivo não utilize de determinados projetos e ações para poder fazer palanque eleitoral. Isso sim é fazer palanque eleitoral, porque lembro que o ano passado foi apresentado no Conselho de Transporte, assim como já foi apresentado nessa casa, um projeto de terminal de transbordo. E até hoje, na prática, isso não acontece. E aí quero dizer ao companheiro Sputnik que a solução para os horários de ônibus, uma das soluções é o terminal de transbordo. Porque a gente não vai ficar reivindicando, eu quero ônibus para Morar do Porto, eu quero ônibus para o Residencial Vilela, eu quero ônibus para o Couto, para o Santo Antônio. Não, transbordo. Eu tenho a oportunidade de andar na cidade com o terminal de transbordo, como é Salvador, por exemplo. Salvador, integração, metrô, ônibus, né? Então, assim, a gente precisa debater isso e não pode ficar no papel. Será mesmo que o Executivo vai esperar 2020 para colocar em prática, porque 2020 é ano eleitoral? Fica o questionamento. Muito obrigado. Convidamos agora